Jacques Alexander, Os Enigmas da Sobrevivência. Alucinações e aparições. No nosso estudo das manifestações espontâneas dos mortos, tivemos, como devem lembrar-se, em 1846, ano do aparecimento do Espiritismo, prossigamos a revista que há de completar os casos de assombração e de posteridade que lhe estão estritamente ligados. Será preciso realçar que devemos mostrar-nos muito atentos na apreciação da sua realidade, porquanto várias fontes de ilusões nos espreitam, pergunta. Certas coincidências sempre possíveis, alucinações, por exemplo, assim como as imagens eidéticas. As alucinações podem produzir-se em seres absolutamente normais, do mesmo modo que em doentes originadas em nós. Essas imagens não têm realidade. Quando Toulouse-Lautrec, embriagado e atormentado pelo delirium tremens, é evidente que os foxteires que o incomodam, as nuvens de moscas que os transtornam, sobretudo o medonho animal acéfalo que rasteja na direção dele e tenta empurrá-lo contra a cama, não existem. As imagens eidéticas, do grego eidos, imagem, foram descobertas pelo professor Jansen em Marburg. São imagens que certas pessoas conseguem registrar passivamente, projetar com inteira fidelidade até 15 dias depois. A memória visual dos pintores, que podem trabalhar durante horas após a saída do modelo, está relacionado com essa faculdade. Nestas condições, quem julgar ter visto um fantasma deve interrogar-se acerca da origem real do fato. Os primeiros cientistas que se interessam pelos fenômenos paranormais, os metapsiquistas, que, segundo a comparação muito pertinente de Tyrrell, são para os espíritas o mesmo que os químicos para os antigos alquimistas, deram-se de repente conta de que era necessário apoiarem-se em critérios aceitáveis. Por isso é que a famosa Society for Physical Research de Londres, fundada em 1882, estabeleceu um questionário que envia, antes de qualquer investigação, a quem quer que lhe enderece um caso pessoal de manifestação psíquica. Ele, primeiro, ter a certeza de que o fantasma que passou a ver não é um ser vivo, uma sombra, um fato pendurado, alguém que lhe pregou uma partida, pergunta. Segundo, se ouviu ruídos estranhos, não poderia ter origem natural. Um ramo que estala pássaros, ratos ou outros animais, passos vulgares, o vento numa chaminé, ou então uma mistificação, pergunta. Terceiro, o lugar onde viu o fantasma tem reputação de ser assombrado, pergunta. Se assim é, saiba ou estava a contar com isso, pergunta. Quarto, por que razão tem a certeza de não ter sonhado, pergunta. Quinto, reconheceu a aparição e em caso afirmativo, como, pergunta. Sexto, mas alguém a viu antes ou depois sem estar ao corrente de que lhe aconteceu, pergunta. Sétimo, se estava alguém consigo, viu igualmente, podendo o seu comportamento e as suas palavras dar-lhe qualquer indicação acerca da sua visão, pergunta. Oitavo, se era a aparição de uma pessoa viva, notou nela algo não habitual, vestuário, comportamento que se revelou correto após a verificação, pergunta. Nono, foram tiradas notas a esse respeito por si ou por outra pessoa, pergunta. Se o fantasma tinha predito alguma coisa, a morte de alguém, por exemplo, reparou nisso antes de a profecia se haver realizado, pergunta. Décimo, aconteceram outras manifestações de ordem psíquica, pergunta. Se assim, quantas e de que gênero, pergunta. Esse questionário é um modelo de rigor, mas falta muito para que seja verdadeiramente probatório. Deve-se não só ter em consideração a incerteza dos testemunhos humanos, mas também ter em conta a emoção experimentada. Esta incerteza foi ilustrada há alguns anos por uma experiência realizada na escola da polícia dos Estados Unidos. A aula decorreu calmamente quando entraram vários homens aos tiros e vociferando, para pouco segundo depois se irem por outra porta. Pediu-se então aos alunos que redigissem um relatório do acontecimento. Foram espantosos de imprecisão. Uma noite, S.J. Davey, um dos investigadores da SPR, Sociedade, procedeu a uma experiência original que tinha por fim demonstrar como é fraco o poder de observação da maior parte das pessoas. Não só falsificou uma seção do princípio ao fim do modo mais grosseiro, como pôs em cima de um móvel, numa taça, bem em evidência, todo o material do falso médio, do qual ninguém reparou. Todos os relatórios redigidos pelos presentes se revelaram cheios de erros. Todori Besteman, outro pesquisador da célebre sociedade, fez ainda melhor em 1932. Organizou 6 sessões idênticas, avisando de todas as vezes os perto de 7 presentes reunidos que seriam absolutamente
que seriam totalmente fraudulentas. Também, neste caso, os resumos foram fulminantes. A certa altura, por exemplo, era dada uma pancada na porta e Bestman saía por um momento. Ao voltar, introduzia ostensivamente no bolso um cartão branco. 10 dos 40 espectadores foram incapazes de dizer por que é que a sessão se interrompia momentaneamente. A maioria dos outros esqueceu que Bestman havia saído da sala e só 4 notaram o cartão branco. Os restantes pormenores não foram melhor observados. Imagine agora o que pode acontecer a alguém que sofre um choque imprevisto, talvez afetivo, no domínio do paranormal, exceto que o questionário da Sociedade Inglesa de Estudos Parapsíquicos presta grande serviço, prepara de modo útil o terreno para a investigação que se segue. Logo que o caso é reconhecido como sério, seria, contudo, lamentável rejeitar certos fatos que datam de antes da criação da Sociedade Inglesa de Fenômenos Parapsíquicos, tanto mais que muitos deles são confirmados por testemunhos concordantes. Como já notei, a verdade tem, muitas vezes, um aceno que não engana. O grande perigo do erro é a alucinação, que pode fazer crer no sobrenatural logo que só o não habitual está em causa. As alucinações podem ser unicamente auditivas. Um camarada contou-me, há alguns anos, no próprio dia imediato ao fenômeno que, tendo se demorado ao ler no sótão, ao fim do dia, ouviu de repente uma voz muito fraca sussurrar-lhe: "Eu sou a morte", frase que o fizera fugir. Um outro, que uma noite ficara a ler alguns passos de uma grande janela envidraçada que dava para um jardim. Ao levantar maquinalmente os olhos, distinguira, colocado no vidro, uma figura demoníaca que lhe gelara o sangue. Certas alucinações são miniaturizadas. Dr. Paul de relato. O proprietário de um grande edifício contou-me há pouco que, encontrando-se à tarde no sótão desse edifício, viu aparecer de repente uma menina, não maior que uma boneca, que saltitava com uma agilidade e graças extraordinárias, e que, por seu grande espanto e sem que ela soubesse como desapareceu qual fumo, devem classificar-se entre as alucinações miniaturizadas ou entre as realidades normais. As fadas de que, no Natal de 1920, a imprensa inglesa publicava 5 fotografias tiradas por 2 rapariguetas de Cottingley, Easley, Elsie Ike e Francis Griffith. Viram-se pequenos seres alados, por vezes acompanhados por um gnome grotesco. A notícia provinha do Sir Arthur Conan Doyle, que garantia que os negativos tinham sido revelados sem emprego de truques nem retoque por um técnico da Kodak. Se a afirmação é exata, não vemos como é que uma alucinação poderia ser fotografada. Mas de um ocultista sério admite que existe todo um mundo misterioso de entidades elementares que teriam dado origem às crenças comuns a todas as regiões e a todas as raças do mundo. Tive durante a infância um sonho alucinatório miniaturizado, cujos ínfimos pormenores estão me gravados na memória. A minha cama, encostada a uma parede, tocava numa janela rodeada por cortinados erguidos por meio de grandes nós. Um dia, de madrugada, acordei e vi qualquer coisa agitar-se no nó mais próximo. Muito admirado, pus-me de pé em cima da cama e dirigi-me para lá. Ainda sinto a elasticidade desajeitada do meu passo. Chegando bem perto, reparei surpreso que o nó escondia uma cozinha variegada de leve cartão prensado. Uma mulher gorda, recortada no mesmo material, veio junto de mim e disse-me qualquer coisa numa voz quase imperceptível, sem que eu compreendesse uma palavra. Depois começou a cair uma neve microscópica diante da abertura do nó, que consistia a janela da cozinha. Não sei como terminou a aventura, mas lembro-me de que, durante meses, ia todas as manhãs observar o nó, com a esperança nunca realizada de rever o misterioso espetáculo. Flammarion em Lincoln Atlas, Problemas Psíquicos, cita uma alucinação mais realista. Há cerca de 2 meses estava deitado. Havia poucos instantes, e não tendo ainda adormecido, tive subitamente a sensação de um corpo pesado em cima das minhas pernas. Tirei a cabeça fora dos cobertores e distingui claramente uma criança brilhante que me olhava sorrindo. Assustado por essa aparição, estendo rapidamente o braço e lanço com força um murro na sua direção. A criança salta para baixo da cama e desaparece. Eu estava perfeitamente acordado. A lua iluminava suficientemente o quarto para nele distinguir os objetos. Vi, pois, perfeitamente a visão. Além disso, meu apartamento encontrava-se bem fechado. Nenhum animal podia ter penetrado nele de modo a que saltasse sobre a cama. E depois assegurei-me, na manhã seguinte, de que tudo estava em ordem. Neste caso, a alucinação não se relaciona com um fato, ao contrário da manifestação autêntica, que diz respeito a um vivo ou a um morto. Comecemos pela referente
ao poeta alemão Heine, 1797-1856. Havia 8 anos que Heine estava retido no leito em Paris devido à incurável enfermidade da espinal medula, de que havia de morrer uma das suas amigas, a senhora Camille Selden, que ele alcunhava afetuosamente a minha mosquinha, escreveu: nesse domingo, 17 de fevereiro de 1856, tive um singular despertar. Cerca das 8 horas, ouvi barulho no meu quarto, uma espécie de agitação semelhante à que produz nas noites de verão as asas das borboletas noturnas, que entram pelas janelas abertas e procuram violentamente uma saída. Os meus olhos abriram-se, mas fecharam-se imediatamente. Uma forma negra semelhante a um inseto gigantesco retorcia as primeiras claridades do dia e procurava fugir de qualquer modo. Muito impressionada, a senhora Selden correu ao domicílio do poeta e foi informada de que ele morrera entre as 5 e as 8 horas da manhã. A história que se segue é inclassificável, mas documenta a variedade sem limites dessas manifestações. O visitante do Museu Antoni Riesen, em Bruxelas, não pôde deixar de ser assaltado pela impressão de gênio transtornado que emana dos quadros. Trata-se unicamente de gigantomaquias e de cenas fortemente macabras. São flagrantes as influências de Rubens, Tintoretto e até Rafael, mas, apesar disso, que inimatável acento pessoal, inimitável. Ora, aconteceu um dia que Reitz se deixou magnetizar por um amigo, Dr. D, no dia da execução de um condenado. Depois de ter experimentado os mesmos horrores que o suplicado, exclamou: vou no espaço, mas estou morto? Pergunta. Tudo acabou? Pergunta. Não, o sofrimento não pode durar para sempre. Violentamente pressionado, o artista pintou o mais insólito dos quadros, que intitulou significativamente Pensamentos e Visões de uma Cabeça Cortada. É uma cena horrivelmente demente, fugilinosa, que reproduz com estranha verossimilância o que o pintor sentira sob hipnose. Isto é, o que a cabeça do guilhotinado tinha sofrido. Não é, pois, uma fantasia fúnebre, mas uma espécie de documento que nos penetra de um insuportável mal-estar. Num gênero muito diferente, este quadro pode comparar-se à gravura de James Tissot. Deixou após a aparição de sua falecida amante, de que se tratara mais adiante. O caso seguinte apresenta um problema em 1870. Uma religiosa da Grongation de Dames de Douai foi mandada à casa de Danan para ajudar a irmã cozinheira sobrecarregada de trabalho. Antes de partir, a superiora, doente com um câncer no estômago, pediu-lhe que rezasse por ela. A superiora morreu no princípio de maio. 5 ou 6 semanas depois, isto é, em 26 de junho seguinte, mandaram a nossa religiosa, que tinha as mangas do vestido arregaçadas até os cotovelos, e buscar cerveja à cave, onde, sem que se inquietasse, aliás, viu ao lado dela outra religiosa, que reconheceu como sendo a superiora falecida algumas semanas antes e que, beliscando-lhe fortemente o braço nu, causando-lhe com isso uma dor violenta, lhe disse: reza, pois sofro. Tudo se tinha consumado em menos tempo do que leva a contá-lo. A própria irmã, louca de medo, subiu precipitadamente a escada da cave e foi cair mais morta que vive, num banco próximo. Quando a encontraram, viram que tinha 5 queimaduras no antebraço, onde se alteavam ampolas que foram fotografadas antes de serem tratadas pelo Dr. Toyson, professor da Faculdade Livre da Medicina de Lille. O problema a que fiz alusão é uma das crenças religiosas dos mortos, que se conservam inateráveis quando sucede que tem de conciliar-se de repente com noções novas que as contradizem. Encontramos exemplo disso. Pode até acontecer que o problema criminal seja resolvido por um morto. Em 1879, a senhora Caroline Kuhel e a filha foram descobertas assassinadas a machadada na sua casa de Vorden, perto de Temples, na Boêmia. O marido desapareceu e havia de encontrar na floresta as roupas sujas de sangue. Uma corda, um clavo e uma chave lhe tinham pertencido. O filho Kunel vendeu a casa e um certo Jonah, que pouco tempo depois sonhou que ouviu o antigo proprietário gritar: ainda que me julguem longe daqui, estou sempre em casa e cá ficarei. Watts rebuscou por tudo o lado e acabou por descobrir o cadáver do Sr. Kunel, escondido na cavalariça, também horrivelmente golpeado. O filho Kunel, tornado suspeito, foi obrigado a confessar o seu triplo crime enforcado.
Parece que Dostoiévski, essa alma atormentada, não encontrou repouso após a morte em 1881, visto que apareceu nessa mesma noite a filha e a mulher, a qual escreveu. Sim, também o vi, nesse instante, de uma palidez lívida, sair de um túmulo, de pé e muito descorado. Em 1884, a menina Stella C., de 15 anos, em férias em casa do Dr. G., tinha se ligado por uma viva amizade com Bert, um rapaz de 17 anos. Uma noite, o doutor foi chamado para tratar do jovem, que caíra subitamente doente com uma inflamação pulmonar, do que havia de morrer na noite seguinte. Lia, tranquilamente, explica a jovem. Quando a porta se abriu e entrou Bert, levantei-me bruscamente para lhe empurrar uma poltrona para junto do fogo, pois parecia ter frio, embora nevasse, não trazia capa. Pus-me a ralhar-lhe por ter saído sem se agasalhar bem. Em lugar de responder, comprimiu a mão contra o peito e abanou a cabeça, o que para mim devia significar que não sentia frio, que sofria do peito e que tinha perdido a voz, o que lhe acontecia às vezes, quando ainda lhe reprovava a sua imprudência. O doutor entrou e perguntou-me com quem falava. Respondi-lhe: com esse infeliz rapaz sem capa, que tem uma ruim constipação. É preciso emprestar-lhe um casaco para voltar para casa. Jamais esquecerei o horror e o espanto retratados no rosto do bom doutor. A narradora acrescenta que não suspeitava da gravidade do estado do seu amigo e que, no momento em que o espectro tinha entrado, lia uma revista divertida. As comunicações paranormais adotam os meios mais inesperados. Flammarion cita, por exemplo, o caso de uma jovem, Valentine C., de Rony, cuja amiga, Elaine, ao morrer, se manifestou desse modo. À noite, depois de jantar sozinho no meu quarto, debrucei-me sobre um problema de geometria. Mal consegui, porém, fixar a atenção. A fotografia da minha amiga estava junto de mim, sempre no mesmo lugar, e os meus olhos eram invencivelmente atraídos por essa imagem. De repente, veio a fotografia mexer as pálpebras e abrir a boca como se quisesse falar. Um ruído fez-me sobressaltar. Era o meu relógio que dava 8 horas. Julgando ter sonhado, esfreguei os olhos e olhei de novo. Desta vez, vi distintamente o retrato mexer os lábios. Abri desmesuradamente os olhos, em seguida fechá-los lentamente, e soltando um suspiro. Não ousei olhar mais a fotografia. Acendi vivamente o candeeiro. Deitei-me às pressas, embora fosse ainda demasiado cedo, e tentei, mas em vão, adormecer. Miras recebeu em 1885 a seguinte comunicação enviada pelo reverendo G.T. Foster, pastor de Hingston, assinalando-lhe a aparição em 8 de maio, 2 dias depois de sua morte em Londres, da senhora Frivalli, uma pessoa um tanto excêntrica que dedicava aos túmulos um interesse algo mórbido. A aventura aconteceu ao jardineiro Alfred Bard quando atravessava o cemitério de Hingston. Os meus olhos, contou, dirigiram-se para o lado do jazido quadrado onde a senhora Frivalli tinha sido enterrada. Via então encostada num portão de ferro, vestida tal como via ordinariamente, com um chapéu do feitio chamado cesto de cavão, com uma jaqueta preta guarnecida de crepe e um vestido negro. Olhou-me bem de frente. O rosto estava branco, muito mais branco do que de costume. Conhecia bem por ter estado empregado em casa dela durante algum tempo. Supui que viera ao mausoléu para nele entrar, como fazia às vezes, e pensei que Mr. Willis, o pedreiro de Cambridge, estava no jazido para lhe arranjar qualquer coisa. Dei uma volta, olhando atentamente a fim de ver se a porta estava aberta. Os meus olhos fixaram, e eu próprio não estava afastado dela mais do que 5 ou 6 metros. Virou o rosto para mim e seguiu-me com a vista. Passei entre a igreja e o túmulo, a cerca de 4 metros entre ambos, e tentei ver se o jazido se encontrava descarregado, pois ela escondia-me justamente à porta. Quando me voltei, havia partido. Era impossível que tivesse deixado o cemitério, porque para chegar a uma das 2 saídas teria de passar junto de mim. O jardineiro, verificando então que a porta do mausoléu estava fechada, foi tomado de pânico. A princesa de Montarce relatou o seguinte fato: a minha avó tinha me dito sempre: se não estiveres presente à hora da minha morte, irei comunicar-te. Encontrando-me em Monte Carlo no mês de maio de 1886, recebi um telegrama de uma prima avisando-me que a minha avó estava doente e me pedia que regressasse sem demora. Era 1 hora, não podia partir senão às 6. Às 4 horas, outro aviso preveniu-me de que ela estava melhor. Decidi tomar o comboio na manhã seguinte, às 8 horas.
Na noite desse mesmo dia, deito-me às 7 horas. Às 9, meu cãozinho saltou para cima da cama, uivando de morte. Olho e vejo, o candeeiro estava aceso. A minha avó, tal como havia visto da última vez, mais pálida, enviou-me um beijo com a mão e desapareceu. Às 7 horas da manhã, trazem-me um telegrama anunciando que ela havia morrido entre as 8 e as 9 horas da noite. É perturbador o fato de o cão ter reagido. Vejamos agora o que em 1889 aconteceu a uma jovem. Não conhecia o medo. Um dos meus primos, com quem passeando, tinha conversado até as 9h30. Morreu subitamente às 11 horas. Às 4 horas da manhã, era no mês de agosto. Abalei da quinta para, como de costume, ir para a escola mais cedo, a fim de fazer na Mary a declaração de óbito. Normalmente ia tocar a sineta e dar a corda ao relógio, que se encontrava no campanário da igreja. Para lá chegar, era preciso subir uma longa escada de caracol e atravessar um desvão de 20 metros de comprimento. Nesse dia o mestre deteve-me e disse-me: se hoje lhe desagrada ir sozinho dar corda ao relógio, fique, irei eu próprio. Eu repliquei, perguntei: por que é que me desagradaria? Pergunta. Conto tudo isto para explicar o meu estado de espírito nesse momento. Lembro-me muito bem de refletir com os meus botões. Que ideia esquisita do mestre fazer-me esta pergunta. Chegando ao desvão, fiquei bastante surpreendido de ver de pé, escondendo em parte a porta do relógio, iluminando em plena face pela fresta do telhado meu primo, em fato de trabalho, olhando-me fixamente com o rosto um pouco triste. Apanhei uma pequena barra de ferro que ali se encontrava e depois de ter avançado, atirei-o em cheio sobre a aparição. A barra, ao tocar na porta, produziu um som abafado e a ilusão, se ilusão ali havia, desvaneceu-se. Depois de a corda ao relógio sair. O meu primo estava à direita, debaixo do desvão, deixando desta vez a passagem livre, sorrindo. É muito forte, disse eu alto. Como para provar a mim mesmo que não sonhava, o fantasma fez um movimento para levantar os braços e desapareceu subitamente. Desci bastante depressa e contei a história ao mestre, que me disse: deve ter sentido medo. Que há acento de verdade a mano dessa história. Maurício Magri conta em Interventions Sobrenaturais que um amigo, o poeta Mark Lafargue, lhe descreveu duas aparições de um mesmo defunto chamado Taylor. Seu companheiro de estudos na escola de Chartres são terríveis na sua absoluta simplicidade. Tinha visto da primeira vez sentado numa sala deserta da escola de Chartres, e Taylor, um pouco curvado e triste, disseram-me: olha, estou morto. Com que voz? Perguntei a Mark Lafargue. Respondeu-me: uma espécie de voz do espírito que ouvi mentalmente. Alguns dias depois, voltaram a vê-lo no mesmo local e na mesma altitude, mas sensivelmente mais triste. Taylor tinha-lhe dito palavras banais, mas sobremaneira inesperadas. Agora estou um pouco mais morto que da última vez. Que se poderia inventar mais triste que essa história? Pergunta. A que se segue é de gênero absolutamente diferente. Giuseppe Cavagnaro, de 18 anos, estudante de Gênova, em 1899, estava uma manhã cerca das 7 horas a folhear um livro grego quando ouviu o ruído de uma porta que se abria. Olhei e vi uma jovem vir da cozinha em camisa de carnação branca, alta, bela, cabelos compridos, castanhos e encaracolados, caindo sobre as costas. Passou diante de mim, olhando-me quase sorridentemente. Depois entrou no quarto do meu pai, abrindo a porta e fechando-a ruidosamente. Fiquei estupefado e disse para mim mesmo: quero saber quem ela é e por que é que vem aqui. Poucos minutos mais tarde, o pai do jovem sai do quarto, que este corre a revisitar, mas em vão. Não há possibilidade de a rapariga ter saído pela janela, pois o apartamento é no quarto andar. O pai volta e ambos fazem uma busca na casa, ainda fechada a chave. O vizinho, o advogado Manzini, informa-os então de que essa jovem morreu um ano antes no quarto do senhor Cavagnaro e que uma família que a seguir tinha morado no apartamento deixaram pouco depois, aterrorizado por essa visitante de além-túmulo. Toda a gente conhece a silhueta do anão e as obras geniais de Toulouse-Lautrec, assim como seu gosto imoderado pelo álcool.
que o conduziu como por um suicídio a longo prazo à loucura, após um breve intervalo a uma morte prematura. Quando procurava reconduzi-la a um comportamento menos espalhafatoso, respondia cinicamente: posso bem divertir-me e permitir-me tudo, visto que a mamã sustenta na nossa velha torre de Bolzagues freiras cuja principal função consiste em rezar pela saúde da minha alma, subindo e descendo no seu torreão como uma rã numa redoma. A torre em questão era de um simples, mas elegante solar, de estilo renascense, situado em Bolzagues, ninho de águia suspenso nas cavernas laudócias e prosperidade particular do artista. Lá vive desde 1890 a irmã Delphine, última sobrevivente de uma congregação da Service de Sainte Famille. Essa venerável personagem devia possuir dons de médium, visto que numa noite de tempestade tinha ouvido a sua última companheira, irmã Sainte-Jean, falecida havia 2 anos, dizer-lhe com voz de fogo no momento em que bebia a sua chavena de infusão: não bebais demasiado, que isso vos fará mal. Henri de Toulouse-Lautrec Montfort era o nome completo do artista, descendente de uma das mais nobres famílias da França. Estava morto desde 9 de setembro de 1901, com a idade de 37 anos, quando em março de 1914 um dos seus parentes recebeu a seguinte carta da irmã Delphine: cavalheiro, devo avisá-lo de que se passa coisas muito estranhas no seu palácio de Bolzagues. A noite passada, só na minha cela, recitava um último rosário quando, tendo ouvido caminhar na sala vizinha, vi entrar uma pequena personagem muito curiosa, vestido de branco, uma camisa bem engomada, alteava-se sobre a sua curvatura do peito, passava a língua pelos lábios grossos e procurava renovar a saliva no gesto de quem está inquieto. Também usava barba completa, muito negra, e uma barrete como o dos meninos de couro. Entrou, arranjou o meu relógio, que pôs na hora certa, rezou comigo uns minutos e depois, estendendo os braços, fugiu, soltando um grito agudo e desapareceu. Cavalheiro, não duvidei que tivera diante de mim um membro defunto da sua nobre família que veio pedir as minhas orações. O abade Blanc, paróquio de Bolzagues, foi encarregado de investigar acerca desta incrível aventura, que, aliás, não atemoriza absolutamente nada religiosa. Soube ainda por ela que Toulouse-Lautrec, Tailways, evidentemente reconhecido, já tivera o movimento do relógio. Depois torcera e arrancaram o pêndulo, que havia deitado ao chão, aparentemente furioso por não ter recebido da irmã Delphine o absinto que lhe pedira. O abade Blanc, um homem notável que sabia latim, grego, hebraico, sânscrito, inglês, italiano, espanhol, tamil e mais algumas línguas, corroborou a exatidão do relato religioso. Podemos interrogar-nos por que é que o pintor tinha aparecido vestido de menino de couro. É aqui que tudo se torna ainda mais fantástico, pois, adorando mascarar-se, um dia ele entrara no baile dos Quartz Arts em Paris, assim vestido. Devemos ainda saber que a irmã Delphine nunca vira Toulouse-Lautrec ou ouvira sequer falar dele, pois o paróquio ocupava-se de tudo e, além disso, jamais lera um jornal na sua vida. Ora, a sua descrição de aparição é a realidade absoluta, até no pormenor despropositado do ricto, característico e beberrão sequioso, tão bem observado. Que manifestação bizarra, absolutamente de acordo com o caráter de um homem que, durante a sua curta vida, nunca escutou senão a sua fantasia. As histórias pessoais não têm certamente grande peso, mas, por vezes, merecem ser publicadas. Guardei uma recordação terrível da história que a minha tia-avó me contou. Às vezes, conta-se coisas esquisitas a uma criança. Após a morte de uma das suas amigas, tinha assistido à sua dramática agonia, durante a qual a moribunda não cessava de gritar: não, 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 para se endireitar de súbito e dizer com voz profunda: eu vou, minha mãe, como se bruscamente renunciasse à luta contra o que queria levá-la. A minha segunda recordação é esta horrível história que eu vi contar em 1916 a um soldado, um prussiano seco e frio chamado Karl. Uma noite, no regresso de uma dispensa, não conseguiram descobrir o alojamento ao qual estava agregado. Procura um local onde dormir. Tendo empurrado a porta de um celeiro, tinha entrado com precaução, porque as trevas eram opacas. De repente, tropeçou num corpo estendido, riscou um fósforo e sobressaltou-se ao entrever a claridade bruxelante, um amontoado de cadáveres mutilados que havia guardado ali. Fugiu aterrorizado. Na noite seguinte,
de sentinela distinguiu subitamente, do outro lado da rua, na penumbra sombria, um desses horríveis mortos que lhe fazia sinal, murmurando: "Cal, cal, vem, vem", e embora gelado de medo, não pôde resistir ao apelo e pôs-se a caminho com passo rápido. Brutalmente recebeu um pleno rosto uma pancada violenta, que o fez voltar a si. Havia esbarrado contra um varal de carroça. Uma história abominável, vivida em tempos abomináveis. Efeito da imaginação, pergunta, talvez. Mas que pensar do caso seguinte, percebido por uma criança que evidentemente ainda não tinha noção da morte, pergunta. O fato foi comunicado em 1911 a Camille Flammarion pelos Guy-Rand, os pais da criança. Uma noite, por volta das 2 horas, seu filho, Ferdinand, de 6 anos e meio, chama-os. A mãe pensa que o rapazito sonhou e diz-lhe que durma. Na manhã seguinte, interrogado, ele explica que viu uma menina sentada aos pés da cama, lavando a cara da boneca com uma esponja que mergulhava numa bacia pousada em cima da mesinha da cabeceira. De manhã, a senhorita Bernhard soube que uma menina da vizinhança, que uns tempos antes havia brincado com Ferdinand, falecera na véspera de uma meningite cérebro-espinal que a tinha levado em 48 horas. Como é que Ferdinand não conhecera a sua pequena companheira? Pergunta. Interrogada, a criança respondeu. A cara pareceu-me como que encoberta e não pude vê-la. Parecia que havia uma muselina sobre a sua figura. Estava toda branca, o vestido, os cabelos e nela tudo era branco. Há pessoas de tal modo impressionáveis que ninguém as convenceria a irem à noite a uma cave ou a um sótão. Outras, pelo contrário, não têm nervos, como mostram a senhora idosa que conheci. Depois da morte do marido, a sineta da porta da casa, uma sineta banal acionada por um fio de ferro, pôs-se a tocar várias vezes por dia. Para nada, nem sequer jamais se encontrasse alguém diante da porta quando a abriram. A rua típica do bairro suburbano, estava sempre deserta. Finalmente, cansada, a boa mulher arrastou uma pesada cadeira para debaixo da sineta e encheu-a conscienciosamente de papel. É o mais belo exemplo de sangue frio perante o sobrenatural que conheço. Que uma morte súbita seja para a pessoa a quem sobrevém um acontecimento perturbador. Imagine-se sem esforço, todavia, quem estaria à espera de uma reação como esta? Pergunta. Uma noite, 14 de setembro de 1918, a senhora Bowler, julgando-se acordada, ouviu chamarem-me pelo nome. O seu primeiro pensamento foi: mas eu dormia, visto que sonhava. Mas nesse momento ouvia de novo: senhora Bowler. Certa de estar acordado, desta vez olhou em volta de si e viu, entre a janela e o armário, um busto de mulher que saía da parede e lhe falava. Quem é você? Perguntou. Não me reconhece? Pergunta. Não. No entanto, esta manhã comprou-me peixe nos rales. Sua mãe Arondel. Com efeito. E que é? Pergunta. Mas devo estar morta. Viu meu corpo estendido por terra e os meus filhos chorando em volta. Quis falar-lhe. Não me ouviram. Então como é que está morto? Pergunta. Fiquei encolarizada ao entrar em casa e a seguir caí. Viu meu corpo por terra e as pessoas em volta. Contudo, não estou morto. Vejamos. Que quer? Pergunta. É preciso que vá dizer às pessoas que estão em minha casa que não estou morto. Não, julgar-me-iam louca. Não posso fazer isso. Deixe-me, boa mulher. Então a aparição desapareceu deslizando de lado através da parede. No dia seguinte, manhã cedo, a senhora Bowler foi procurar uma das suas vizinhas, a senhora Michel, e contou-lhe o fato. Dirigiram-se aos rales para verificar o fato. Um papel colocado na sua banca anunciava a morte da mãe Arondel. E as outras vendedoras explicaram que ela havia morrido subitamente assim que entraram em casa. Este caso fantástico situa-se incontestavelmente na fronteira entre o real e o pesadelo. O barão Schrenck Notzing, um dos homens que estudaram os fatos paranormais com maior ardor, demasiado ardor até, pois, arrebatado pelo seu entusiasmo, respondeu por Eva Carrier. De que trataremos? Adiante. Morreu há alguns anos, fornecendo para os anais do paranormal um fenômeno de notável intensidade, viva e originalidade. Hospitalizado devido a uma simples apendicite, era sem inquietude particular que a mulher ia sair para se dirigir à sua cabeceira quando verificou que o grande relógio da anticâmara parara. Consultou maquinalmente o relógio de pulso. Tinha parado à mesma hora.
Passava-se o mesmo com o relógio do pêndulo de escritório. A baronesa, angustiada, dirigiu sem perda de tempo à clínica, onde a informaram de que o marido havia falecido. A hora de que se trata. Ainda mais extraordinário é que o seu relógio de pulso, que ficara num bolso do seu colete, foi também ele encontrado parado no momento fatídico. O general americano George Patton, 1885-1945, meu soldado veterano meio cowboy, que os seus homens acunharam de Blood and Guts, sangue e tripas, viu o espírito toda a vida. Durante a guerra em 1914-1918, enquanto de um ataque na Argonne, pregado ao chão pelo fogo inimigo, vislumbrou nas nuvens o avô e os tios a observá-lo com reprovação. Envergonhado, levantou-se e impulsionou seus soldados para uma carga louca. Foi ferido levemente, mas tinha vencido. Em 1926, o pai falecido, no ano anterior, apareceu-lhe e anunciou-lhe que tomaria parte na maior guerra da história. Em 1937, tendo-lhe um cavalo partido, a tíbia, com o coice, desmaiou e achou-se estendido sobre um grande escudo escandinavo transportado por 2 Vinks, que, mudando repetidamente de ideias, o recolocaram no chão. Voltou assim na cama. Pato assegurou sempre que na véspera de cada batalha da Segunda Guerra Mundial, o pai entrava na tenda para discutir com ele acerca dela. Acreditava na reencarnação, pretendendo ter combatido diante de Troia. Depois com a 10ª Legião de César, por fim, como cruzado. A 3 de junho de 1944, submarino japonês 133, um magnífico navio de 2.580 toneladas, de 108 metros de comprimento, afundava-se a 60 metros de profundidade, não longe da costa, durante um exercício. Dos 104 homens que se encontravam a bordo, a maioria pôde refugiar-se na câmara de torpedos. Depressa se viu que todos eram mortos em perspectiva. Por isso, o capitão Vada deu ordem ao oficial da ponte, Jokoi, para abrir a escotilha por onde alguns homens poderiam tentar escapar. O que foi feito? 15 marinheiros viram-se projetados à superfície em consequência dessa manobra desesperada. Só sobreviveram o tenente Konishi e o maquinista Okada, que puderam ser recolhidos por um barco de pesca. Para o Japão não existia, nessa época crítica, a possibilidade de tentar uma reflutação. E os acontecimentos seguiram o curso que se sabe. 3 anos mais tarde, a mãe do segundo oficial de ponte, Jukio Kinoshita, que morava numa pequena casa não longe de Hiroshima, sonhou que viu o filho do outro lado do regato que corre nas proximidades. "Oh, Jukio!" exclamou ela. "Como é possível que voltes? Ser bem-vindo e entra depressa." "A água da ribeira é muito profunda", respondeu o oficial. "Não posso transportá-la. Não posso transpô-la." Passado outros 3 anos, a senhora Kinoshita teve exatamente o mesmo sonho. Mais 3 anos e o filho apareceu de novo na outra margem, mas com aspecto contente. Gritou-lhe que em breve ia poder atravessar e voltar para casa. As famílias das vítimas ignoravam nesse momento que difíceis trabalhos estavam em curso para recuperar o 133. A operação concluiu-se, enfim, em 13 de junho de 1953. Em seguida, praticou-se uma abertura no casco enferrujado e coberto de algas, com risco de fazer explodir os torpedos que continham. O ar sobrecarregado de gás metífico saiu violentamente, forçando os operários a retirarem-se. Um pouco mais tarde, 3 homens desmaiados, apressados por entrar no interior do submersível, hão de morrer asfixiados. Os cadáveres dos marinheiros do 133 viriam a ser descobertos na tranquila posição em que a morte os surpreendera. Todos tinham tido o sangue frio de redigir mensagens às cegas, mensagens marcadas por extraordinária espírito de disciplina e de histórica resignação. Pouco depois, os pais de Jukio Kinoshita receberam os restos mortais do filho justamente nas vésperas da festa de Bun, o dia de todos os santos japonês. Um dos casos recentes de manifestações de mortes é, sem dúvida, o que o jornalista americano C.V. Tenchi averigou. Tenchi, correspondente para Vancouver do jornal canadiano Montreal Witness, acabava de receber um telegrama combinatório do seu redator-chefe, lembrando-lhe que ainda esperava as 200 linhas que ficaram de fornecer-lhe
Ora, o pobre jornalista dessa vez não tinha nada para contar. Preocupado, fez o que fazem muitas vezes os seus colegas em situação semelhante. Inventou tudo, tomando como ponto de partida uma pequena novela, a chegada do Alasca, do paquete North Queen. Contou que 2 passageiros afirmavam ter encontrado ao pé de uma falésia o esqueleto de um homem sem roupas. Tinha sido destruído pelas intempéries e sem documentos. Perto dele um anel largo e chato, moedas, um cachimbo e uma caixa metálica de fósforos. É evidente como morrer ao cair da falésia. Os prospectores haviam escalado e descoberto uma cabana que continha alguns utensílios ferrugentos e, a um canto, um monte de quartzo aurífero de excepcional teor de metal precioso. Claro que se puseram a procurar num filão cuja posição não tardaram a determinar. Enterrado o esqueleto do desconhecido, deslocaram-se a Housenton e, como nenhum prospector tinha desaparecido da região, registraram seus títulos de concessão. Alguns dias depois, Tench recebeu uma carta escrita pela irmã do falecido prospector. Pedia pormenores complementares, principalmente acerca dos objetos achados ao lado do esqueleto. Estupefado e ainda mais aborrecido, Tench escreveu à administração de Housenton com o fim de receber um desmentido que regularizasse o caso. Para o seu grande espanto, responderam-lhe que a história era verdadeira e que o morto se chamava S. Holloway. Para mais, a irmã tinha, entretanto, recebido e identificado formalmente os objetos em questão. Além disso, concluíra com os 2 prospectores um acordo que lhe garantia a terça parte da concessão mineira. Ao certo, que teria acontecido a Tench? Pergunta. Impossível determiná-lo, mas qualquer das hipóteses causa vertigens. Maria Montes, mulher de Jean-Pierre Almond, vítima de síncopes na banheira, foi encontrada afogada na sua vivenda Les Coupes, em Sursens, em 1951. Essa morte impediu a rodagem de La Vida de Isabelle II, segundo o argumento de René e Ed Malo. Uma noite em que este reliu seu trabalho, interrogando-se quem poderia substituir a artista falecida, a luz elétrica extinguiu-se sem razão aparente. Reacendeu e pensou em Marie Félix para o papel. O seu pequeno piquenês começou imediatamente a rosnar, ao mesmo tempo que parecia um clarão branco, que se transformou em Marie Montes, sorridente. A silhueta desapareceu rapidamente. Malo deduziu que ela aprovava a sua escolha. Para terminar, aqui temos um caso extremamente atual, citado por Cyrille de Neuburg. O fato produziu-se em 21 de setembro de 1954, em casa de Lincoln Mackay, de Indianápolis, quando ele se dispunha a ver a televisão com a sua mulher e as filhas. O Sr. Mackay manipulou os botões para ligar o aparelho. A primeira imagem que apareceu foi, antes de tudo, uma névoa luminosa. Depois, essa névoa condensou-se e tomou a forma de um homem, aparentemente morto, estendido numa cama. Mackay julgou primeiro que podia tratar-se de uma espécie de prelúdio de um anúncio de qualquer agência funerária. Procurou outra missão, mas a imagem macabra permanecia no ecrã. Mackay tentou várias vezes diferentes comprimentos de onda sem conseguir afastá-la. Examinando-a, reconheceu no morto sogro, George Schultz, falecido em abril. A emoção da mulher da filha foi grande. Mackay, que é engenheiro e muito cético no que respeita a fantasmas, pensou numa partida ou numa brincadeira de gosto duvidoso organizado por um especialista em montagem de aparelho de TV. Chamou 3 policiais antes de apresentar queixa. Estes puderam verificar que a imagem do sogro falecido continuava na tela do aparelho de Mackay, enquanto que no mesmo edifício as emissões normais prosseguiam. Um engenheiro especialista examinou o aparelho e achou sem nenhuma modificação e em perfeito estado de funcionamento. A senhora Mackay convenceu então o marido a cobrir o aparelho com um pano preto e deixá-lo uns tempos em paz. Ao fim de 2 dias, o Sr. Mackay voltou a ligar o aparelho. Impossível captar outra imagem que não a do cadáver do sogro. A polícia fotografou o ecrã e verificou que a imagem estava reproduzida na película. Arquivaram na pasta correspondente. Depois, a partir de 28 de agosto, tudo voltou à ordem. O aparelho de televisão funcionou de novo normalmente. Até o presente, não pôde dar nenhuma explicação para este fenômeno. A conclusão é evidente. Os mortos podem aparecer, mas como nos desconcertam, desvariados, distraídos, presos a uma ideia simples e fixa, o quadro do Museu Comunal de Bruges representa, sem dúvida nenhuma, um morto que volta para pegar uma dívida. Nunca nos ensinam nada acerca do outro mundo, mas o problema não reside aí, pelo menos por enquanto. Jacques Alexander, Os Enigmas da Sobrevivência.